Prezados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos ao canal Ensinamentos Bíblicos. Hoje, embarcaremos em uma jornada profunda e transformadora, explorando os maiores ensinamentos de Jesus Cristo e, mais importante, como podemos aplicá-los de forma prática em nossa vida diária. Em um mundo repleto de incertezas e desafios, as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permanecem como um farol de esperança, sabedoria e direção. Elas não são meras histórias antigas, mas verdades vivas e eternas, capazes de moldar nosso caráter, guiar nossas decisões e nos aproximar do coração de Deus. Este estudo não visa apenas informar, mas inspirar e capacitar cada um de vocês a viver uma fé mais autêntica, relevante e impactante. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos revele a profundidade desses ensinamentos, transformando nosso entendimento e, consequentemente, nossa existência. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja com todos nós, enquanto mergulhamos nas preciosas verdades da Palavra de Deus. Um dos pilares fundamentais dos ensinamentos de Jesus, e talvez um dos mais desafiadores para a humanidade moderna, é a imperativa necessidade de confiar plenamente em Deus para vencer a ansiedade e encontrar a verdadeira paz. Em um mundo repleto de incertezas e desafios, as palavras de Jesus ressoam com uma clareza e uma urgência atemporais. Ele abordou este tema de forma contundente no Sermão da Montanha, registrado em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Ali, o Mestre nos convida a uma profunda reflexão sobre a futilidade da ansiedade, questionando: por que vocês se preocupam com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Este ensinamento não é um convite à irresponsabilidade ou à passividade, mas sim a uma reorientação radical de nossas prioridades e de nossa fé. Jesus não está dizendo para não planejarmos ou trabalharmos, mas para não permitirmos que a preocupação excessiva e a ansiedade dominem nossos corações e mentes. Ele nos lembra que a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Se o Pai Celestial cuida das aves do céu, que não semeiam nem colhem, e dos lírios do campo, que não tecem nem fiam, quanto mais Ele cuidará de nós, que somos infinitamente mais valiosos aos seus olhos. A essência deste ensinamento é a soberania de Deus. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, e seu amor por seus filhos é inabalável. Quando nos preocupamos excessivamente, estamos, de certa forma, duvidando de sua capacidade ou de seu desejo de cuidar de nós. Estamos agindo como se o controle estivesse em nossas mãos e não nas dele. A aplicação prática deste ensinamento é profunda e transformadora. Primeiramente, exige uma mudança de perspectiva. Em vez de focar nas incertezas do amanhã, somos chamados a viver o presente com gratidão e confiança. Isso não significa ignorar os desafios, mas enfrentá-los com a certeza de que Deus está conosco em cada passo. Em segundo lugar, Jesus nos exorta a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Esta é a chave para diminuir a ansiedade.
Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, quando buscamos a sua vontade e os seus propósitos acima de tudo, as preocupações terrenas perdem seu poder sobre nós. Nossas prioridades se alinham com as dele e experimentamos uma paz que transcende o entendimento humano. Isso implica em dedicar tempo à oração, à leitura da palavra, à comunhão com outros crentes e à prática da justiça e do amor ao próximo. Quando nosso foco está no reino, nossa mente e coração são preenchidos com a esperança e a segurança que só Deus pode oferecer. Além disso, a confiança em Deus nos liberta do peso de tentar controlar o incontrolável. Muitas de nossas ansiedades surgem da tentativa de manipular circunstâncias que estão além da nossa alçada. Jesus nos ensina a entregar essas preocupações a Deus, confiando que Ele agirá em nosso favor, de acordo com a sua perfeita vontade e tempo. Isso não é passividade, mas uma ativa entrega e dependência. É reconhecer que somos limitados, mas que nosso Deus é ilimitado. É descansar na promessa de que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. A paz que resulta dessa confiança não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio aos problemas. É a capacidade de manter a calma e a serenidade, mesmo quando as tempestades da vida se agitam ao nosso redor, porque sabemos que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, que possamos cultivar uma fé inabalável, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:1. E assim, experimentar a plenitude da paz que só Jesus pode oferecer. Esta parábola ilustra de forma vívida a natureza do perdão de Deus. Não é um perdão relutante ou condicional, mas um perdão que brota de um amor incondicional e de uma misericórdia sem limites. O pai não esperou que o filho provasse ser digno, mas o recebeu de braços abertos no momento em que o viu se aproximando, movido pelo arrependimento. O arrependimento, neste contexto, não é apenas um sentimento de culpa, mas uma mudança de mente e de direção. Um desejo sincero de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. É a humildade de reconhecer o erro e a fé na bondade divina para perdoar. Jesus ensinou que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. O que demonstra o valor imenso que o arrependimento e o perdão têm aos olhos de Deus. A aplicação prática deste ensinamento para a vida cristã é multifacetada. Primeiramente, nos convida a uma constante autoavaliação e a um coração sensível ao Espírito Santo, que nos convence do pecado. Quando reconhecemos nossas falhas e nos arrependemos sinceramente, podemos ter a plena certeza do perdão de Deus, que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Esta certeza nos liberta do peso da culpa e da condenação, permitindo-nos viver em novidade de vida, com a consciência limpa e a paz com Deus. Em segundo lugar, este ensinamento nos desafia a estender o mesmo perdão que recebemos aos outros. Jesus nos ensinou a orar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. A disposição de perdoar aqueles que nos ofendem é um reflexo do perdão que experimentamos em Cristo e uma condição para que nosso próprio perdão seja completo. Perdoar não significa ignorar a ofensa ou permitir que ela se repita, mas liberar a pessoa da dívida que ela tem conosco, assim como Deus nos liberou da nossa dívida para com Ele. É um ato de amor e obediência, que nos liberta da amargura e do ressentimento, promovendo a cura
e a reconciliação nos relacionamentos. Que a compreensão do perdão ilimitado de Deus nos inspire a viver uma vida de contínuo arrependimento, gratidão e perdão, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Continuando nossa jornada pelos ensinamentos de Jesus Cristo, um tema de suma importância para a vida cristã é a busca pela pureza de coração. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza a aparência e o exterior, Jesus nos convida a olhar para o interior, para a fonte de nossos pensamentos, palavras e ações. Ele nos ensinou que a verdadeira pureza não é uma questão de rituais externos ou de conformidade com tradições humanas, mas de uma transformação interna que afeta todo o nosso ser. Em Mateus capítulo 15, versículos de 10 a 20, Jesus adverte: "Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto sim, torna o homem impuro." E explicando mais adiante, ele diz: "Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro." Este ensinamento é revolucionário, pois desloca o foco da religiosidade externa para a condição do coração. Jesus nos mostra que a verdadeira pureza não é uma questão de rituais externos ou de conformidade com tradições humanas, mas de uma transformação interna que afeta todo o nosso ser. A pureza de coração, portanto, é ter um coração reto diante de Deus, livre de malícia, engano e hipocrisia. É ter uma consciência limpa e um desejo sincero de agradar a Deus em todas as áreas da vida. As bem-aventuranças, registradas em Mateus, capítulo 5, versículo 8, reforçam esta verdade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus neste contexto não se refere apenas a uma visão literal no futuro, mas a uma experiência presente de comunhão íntima e de discernimento espiritual. Aqueles que buscam a pureza de coração são capazes de perceber a presença de Deus em suas vidas, de compreender sua vontade e de viver em alinhamento com seus propósitos. A aplicação prática da busca pela pureza de coração envolve um processo contínuo de autoexame, arrependimento e renovação pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Primeiramente, é fundamental reconhecer que, por natureza, nossos corações são inclinados ao pecado. Como diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9, "Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?" Portanto, a pureza de coração não é algo que alcançamos por nossos próprios esforços, mas é um dom de Deus que se manifesta à medida que nos submetemos a Ele. Isso implica em pedir a Deus que nos revele as áreas de impureza em nossos corações e que nos capacite a abandoná-las. Em segundo lugar, a pureza de coração é cultivada através da Palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 9 pergunta: "Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra." A leitura, meditação e aplicação dos princípios bíblicos em nossa vida diária são essenciais para a purificação de nossos pensamentos e desejos. A palavra de Deus é como um espelho que nos revela quem somos e como devemos ser, e como uma espada que nos capacita a lutar contra as inclinações pecaminosas. Em terceiro lugar, a pureza de coração é um trabalho do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, João capítulo 16, versículo 8, e quem nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. À medida que nos rendemos ao Espírito Santo, Ele nos transforma de dentro para fora, moldando nosso caráter à imagem de Cristo. Isso se manifesta em pensamentos, palavras e ações
que refletem a bondade, a verdade e o amor de Deus. A pureza de coração nos leva a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Ela nos capacita a discernir o bem do mal, a resistir às tentações e a viver uma vida de integridade. Em última análise, a busca pela pureza de coração é um convite a uma vida de santidade, separada para Deus e dedicada aos seus propósitos. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, purificar nossos corações, para que possamos ver a Deus e experimentar a plenitude de Sua presença em nossas vidas. Adentrando ainda mais nos ensinamentos de Jesus, descobrimos que a verdadeira felicidade não reside nas possessões materiais, nos prazeres efêmeros ou no reconhecimento humano, mas sim em viver de acordo com os princípios que Ele nos legou. Em um mundo que incessantemente busca a felicidade em fontes externas e passageiras, Jesus nos apresenta um caminho contracultural, um padrão de vida que à primeira vista pode parecer paradoxal, mas que na verdade conduz à plenitude e à alegria duradouras. Este conceito é magnificamente expresso nas Bem-aventuranças, um dos trechos mais impactantes do Sermão da Montanha, registrado em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Ali Jesus proclama: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. As bem-aventuranças subvertem a lógica humana. Jesus não abençoa os ricos, os poderosos ou os que vivem sem problemas, mas aqueles que, aos olhos do mundo, poderiam ser considerados desfavorecidos ou sofredores. Ele nos ensina que a verdadeira bem-aventurança está em reconhecer nossa dependência de Deus, ou seja, os pobres de espírito, em lamentar o pecado e a injustiça, os que choram, em cultivar a humildade e a paciência, os mansos, em desejar ardentemente a retidão, os que têm fome e sede de justiça, em praticar a misericórdia, os misericordiosos, em buscar a pureza interior, os limpos de coração, em promover a harmonia, os pacificadores e em perseverar na fé, mesmo diante da adversidade e perseguição. Esta é a felicidade que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. É uma felicidade que não depende das circunstâncias externas, mas de uma condição interior de alinhamento com a vontade de Deus e de um relacionamento profundo com Ele. A aplicação prática deste ensinamento é um convite a uma vida de contracultura, onde os valores do reino de Deus prevalecem sobre os valores do mundo. Primeiramente, nos desafia a redefinir o que significa ser feliz. Em vez de buscar a felicidade na acumulação de bens ou na busca incessante por prazeres, somos chamados a encontrar alegria na simplicidade, na generosidade, na justiça e no serviço. Isso implica em uma mudança de mentalidade, onde a gratidão pelo que temos supera a insatisfação pelo que não temos, e onde a alegria de dar é maior do que a alegria de receber. Em segundo lugar,
As bem-aventuranças nos encorajam a abraçar as dificuldades e perseguições por causa da justiça. Jesus não prometeu uma vida sem problemas para seus seguidores, mas prometeu sua presença e uma recompensa eterna para aqueles que perseveram. A perseguição, neste contexto, não é um sinal de fracasso, mas de fidelidade a Cristo. É um relembrete de que não pertencemos a este mundo, mas ao reino de Deus. E, em terceiro lugar, este ensinamento nos impulsiona a ser agentes de transformação no mundo. Aqueles que são sal da terra e luz do mundo são aqueles que vivem as bem-aventuranças, que praticam a justiça, a misericórdia e a paz, e que, por meio de suas vidas, apontam para a realidade do reino de Deus. A verdadeira felicidade, portanto, é encontrada não em buscar a si mesmo, mas em perder-se por amor a Cristo e ao próximo. Pois é neste ato de entrega que a vida ganha seu verdadeiro significado e propósito. Prosseguindo em nossa análise dos ensinamentos de Jesus Cristo, um dos pilares mais desafiadores e transformadores é o conceito de discipulado, que se manifesta no amor e no serviço ao próximo. Em uma cultura que frequentemente exalta a individualidade, a autossuficiência e a busca por poder e reconhecimento, Jesus apresenta um modelo radicalmente diferente, o de um líder que veio para servir e não para ser servido. Esta verdade é central para a compreensão do que significa ser um seguidor de Cristo. Em Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28, Jesus declara: "Sabeis que os governadores dos gentios dominam sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos." Este ensinamento é uma inversão completa dos valores mundanos. A grandeza no reino de Deus não é medida pelo poder ou pela posição, mas pela humildade e pelo serviço. Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não hesitou em assumir a forma de servo. O exemplo mais marcante de seu serviço humilde é o lava-pés, registrado em João, capítulo 13, versículos de 1 a 17. Antes da última ceia, Jesus, sabendo que viera de Deus e para Deus voltaria, levantou-se da mesa, tirou sua capa, pegou uma toalha e uma bacia com água e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha. Este ato, que era tarefa dos servos mais humildes, chocou os discípulos, especialmente Pedro. Mas Jesus explicou: "Se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também." A aplicação prática deste ensinamento é vasta e abrange todas as áreas da vida do cristão. Primeiramente, nos desafia a uma atitude de humildade. Reconhecer que não somos melhores do que ninguém e que nosso propósito é servir e não ser servido. É o ponto de partida para um discipulado autêntico. Isso se manifesta em ações simples do dia a dia, como ajudar um vizinho, oferecer uma palavra de encorajamento, dedicar tempo a quem precisa ou mesmo realizar tarefas que consideramos abaixo de nós. Em segundo lugar, o serviço cristão é motivado pelo amor. Jesus nos deu o novo mandamento: que vos ameis uns aos outros,
como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. João 13:34. O amor sacrificial de Cristo por nós deve ser o modelo e a inspiração para o nosso amor e serviço ao próximo. Não servimos por obrigação ou para obter reconhecimento, mas por um amor genuíno que nos impulsiona a colocar as necessidades dos outros acima das nossas próprias. Este amor se expressa em compaixão pelos necessitados, em solidariedade com os marginalizados e em uma disposição de estender a mão a todos, sem distinção. Em terceiro lugar, ser discípulo de Jesus implica em um compromisso ativo com a transformação do mundo ao nosso redor. Não podemos nos isolar em nossa fé, mas somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, impactando a sociedade com os valores do reino de Deus. Isso significa servir na nossa família, em nossa igreja, em nosso trabalho e em nossa comunidade, buscando o bem-estar de todos e promovendo a justiça e a paz. O serviço não é apenas para os grandes líderes ou para aqueles com dons especiais, mas para cada crente, em sua esfera de influência. Cada ato de serviço, por menor que seja, quando feito com amor e para a glória de Deus, contribui para a expansão do seu reino. Que possamos, portanto, abraçar o chamado ao discipulado, seguindo o exemplo de Jesus, que veio para servir, e que através de nossas vidas de amor e serviço, possamos manifestar a glória de Deus e atrair outros para o seu reino. Prosseguindo em nossa meditação sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, chegamos a um dos pilares mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais libertadores de toda a fé cristã: o mandamento de amar e perdoar, como Jesus amou e perdoou. Em um mundo onde a retribuição e a vingança muitas vezes parecem ser a norma, Jesus nos convida a uma revolução do coração, a uma postura de compaixão, bondade e reconciliação que transcende a lógica humana. Este ensinamento não é uma sugestão, mas um imperativo para todos aqueles que desejam verdadeiramente seguir os passos do Mestre. Em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48, Jesus declara: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Este ensinamento é radical e contracultural. Jesus não apenas nos exorta a amar o próximo, mas a estender esse amor até mesmo aos nossos inimigos, aqueles que nos causam mal. O amor a que Jesus se refere não é um sentimento romântico, mas uma decisão ativa da vontade, uma atitude de benevolência e de busca pelo bem do outro, independentemente de seus méritos. É o amor ágape, o amor incondicional de Deus, que se manifesta em ações concretas de bondade, oração e perdão. O perdão, por sua vez, é a expressão máxima desse amor. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, Mateus 18, de 21 a 22, o que significa um perdão ilimitado e contínuo. Ele mesmo deu o exemplo supremo de perdão na cruz quando orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Lucas 23, 34. O perdão neste contexto não é um sinal de fraqueza, mas de força espiritual. É a capacidade de liberar a ofensa, de não guardar rancor e de permitir que a cura e a reconciliação aconteçam. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, mas escolher não permitir que a mágoa e o ressentimento controlem nossa vida. É um ato de libertação para quem perdoa, antes mesmo de ser para quem é perdoado. A aplicação prática deste ensinamento para a vida cristã é um desafio constante, mas também uma fonte de profunda paz e liberdade. Primeiramente, exige uma transformação interior, uma mudança de mentalidade que nos capacite a ver o outro, mesmo o inimigo, como um ser humano criado à imagem de Deus, digno de amor e compaixão. Isso implica em orar por aqueles que nos perseguem, em abençoar aqueles que nos amaldiçoam, em fazer o bem àqueles que nos odeiam. É um processo que requer a ajuda do Espírito Santo, pois é humanamente impossível amar e perdoar dessa forma por nossas próprias forças. Em segundo lugar, o perdão é um ato de obediência a Deus. Quando perdoamos, estamos refletindo o caráter de nosso Pai Celestial, que é rico em misericórdia e pronto para perdoar. Estamos também abrindo o caminho para que nosso próprio relacionamento com Deus seja restaurado e fortalecido, porque Jesus nos ensinou que se não perdoarmos os outros, nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Mateus 6, 14 e 15. Em terceiro lugar, a prática do amor e do perdão promove a cura e a reconciliação nos relacionamentos. Muitas feridas emocionais e espirituais são causadas pela falta de perdão, que aprisiona tanto o ofensor quanto o ofendido. Quando escolhemos perdoar, estamos quebrando as correntes da amargura e do ressentimento, abrindo espaço para a restauração e a paz. Isso não significa que o relacionamento será automaticamente restaurado, mas que o caminho para a cura foi aberto. Em suma, o ensinamento de Jesus sobre amar e perdoar é a essência do Evangelho. É um convite a uma vida de amor radical, que se manifesta em ações concretas de bondade e em uma disposição incondicional de perdoar. Que possamos a cada dia buscar viver este mandamento, permitindo que o amor de Cristo flua através de nós, transformando nossos corações e impactando o mundo ao nosso redor. Prosseguindo em nossa jornada pelos ensinamentos de Jesus Cristo, um dos pilares mais vitais e transformadores da vida cristã é a oração. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, o Verbo encarnado, demonstrou em sua vida terrena a suprema importância da comunicação íntima e constante com o Pai Celestial. Ele não apenas ensinou sobre a oração, mas a viveu de forma exemplar, dedicando tempo significativo para buscar a Deus em momentos de solidão, antes de decisões importantes e em meio a grandes desafios. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, lemos: E, levantando-se de manhã, muito antes da alvorada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Este é apenas um dos muitos exemplos que nos mostram a prioridade que Jesus dava à oração em sua vida diária. Jesus nos ensinou que a oração não é um ritual vazio ou uma exibição pública de piedade, mas uma conversa sincera e humilde com Deus. Em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, ele adverte contra a hipocrisia na oração. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios,
Porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Este ensinamento nos convida a uma oração autêntica, focada na comunhão com Deus e não na aprovação humana. A oração deve ser um momento de intimidade, onde abrimos o nosso coração ao Pai, expressando nossos anseios, gratidão, confissões e intercessões, com a certeza de que Ele nos ouve e nos responde. Além de nos ensinar sobre a atitude correta na oração, Jesus nos deu um modelo, a oração do Pai Nosso, registrada em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, e em Lucas capítulo 11, versículos 2 a 4. Esta oração é um guia compreensivo que nos ensina a glorificar o nome de Deus, a buscar a vinda do seu reino e a realização da sua vontade na terra, a pedir por nossas necessidades diárias, a confessar nossos pecados e perdoar aqueles que nos ofendem, e a clamar por livramento do mal e da tentação. É uma oração que abrange tanto a dimensão vertical, nosso relacionamento com Deus, quanto a horizontal, nosso relacionamento com o próximo. E nos lembra que a oração eficaz é aquela que está alinhada com os propósitos de Deus e que reflete um coração arrependido e perdoador. A aplicação prática deste ensinamento para a vida cristã é inegável. Primeiramente, a oração é o meio pelo qual mantemos uma comunhão vital com Deus. Assim como a respiração é essencial para a vida física, a oração é essencial para a vida espiritual. É através dela que recebemos força, direção, consolo e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia. Em segundo lugar, a oração é um ato de fé e dependência. Quando oramos, estamos reconhecendo que somos limitados e que precisamos da intervenção divina em nossas vidas e nas circunstâncias ao nosso redor. É um reconhecimento de que Deus é soberano e que Ele tem o poder de agir além de nossa compreensão. Em terceiro lugar, a oração é uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal e para o impacto no mundo. Através da oração, podemos interceder por nossos entes queridos, por nossa nação, pela igreja e por aqueles que sofrem. A oração move a mão de Deus e pode mudar realidades. Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos assegura: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Prosseguindo em nossa análise dos ensinamentos de Jesus Cristo, um dos mais profundos e impactantes é a identificação do próprio Cristo com os necessitados e marginalizados da sociedade. Este ensinamento não apenas nos convida à caridade, mas eleva o ato de servir ao próximo a um nível de adoração e serviço direto ao próprio Senhor. Em um mundo que muitas vezes ignora ou despreza os mais vulneráveis, Jesus nos revela que a verdadeira medida de nossa fé e de nosso amor a Deus se manifesta na forma como tratamos aqueles que estão em desvantagem. Esta verdade é poderosamente ilustrada na parábola do julgamento das nações, registrada em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Nesta parábola, Jesus descreve o cenário do julgamento final, onde ele, como o rei, separará as nações como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Às ovelhas, que estarão à sua direita, ele dirá: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era forasteiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes ver-me. Os justos, surpresos, perguntarão quando fizeram tudo isso, e o rei responderá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Por outro lado, aos bodes que estarão à sua esquerda, ele dirá: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu,
não me vestistes. Adoecido e na prisão, não me visitastes. E da mesma forma, quando perguntarem quando deixaram de fazer isso, ele responderá: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Este ensinamento é um divisor de águas na compreensão da fé cristã. Jesus não apenas se identifica com os necessitados, mas declara que o serviço a eles é um serviço a Ele mesmo. Isso significa que cada ato de bondade, cada gesto de compaixão, cada ajuda estendida a um faminto, a um sedento, a um estrangeiro, a um nu, a um doente ou a um prisioneiro, é registrado nos céus como se tivesse sido feito diretamente ao próprio Cristo. Da mesma forma, a negligência e a indiferença para com estes pequeninos são consideradas como negligência e indiferença para com o Senhor. Este ensinamento nos chama a uma responsabilidade social e espiritual profunda, que vai além das palavras e se manifesta em ações concretas de amor e serviço. A aplicação prática deste ensinamento para a vida cristã é vasta e urgente. Primeiramente, nos convida a abrir nossos olhos e corações para as necessidades ao nosso redor. Em vez de nos fecharmos em nossas próprias preocupações, somos chamados a enxergar o sofrimento do próximo e a agir com compaixão. Isso pode se manifestar em diversas formas: doações para instituições de caridade, voluntariado em abrigos, visitas a hospitais e prisões ou simplesmente um ato de bondade para com um vizinho em dificuldade. Em segundo lugar, este ensinamento nos lembra que o amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis. João, em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 20, afirma: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O serviço aos necessitados é, portanto, uma expressão tangível do nosso amor a Deus. Em terceiro lugar, este ensinamento nos motiva a buscar oportunidades para servir, reconhecendo que cada ato de serviço é uma oportunidade de adorar a Deus e de acumular tesouros no céu. Não servimos para sermos vistos pelos homens, mas para a glória de Deus e para o bem do próximo. Que possamos, a cada dia, buscar viver este ensinamento, estendendo a mão aos pequeninos de Jesus e, assim, manifestar o amor de Cristo ao mundo e experimentar a alegria de servir ao próprio Senhor. Esta afirmação foi feita por Jesus em um momento de grande angústia para seus discípulos, pouco antes de sua crucificação. Eles estavam preocupados com o futuro e com a separação iminente. Tomé, um dos discípulos, perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? A resposta de Jesus não foi uma indicação de um mapa ou de um conjunto de regras, mas a revelação de sua própria pessoa, como a essência do caminho, da verdade e da vida. Ele é o caminho, porque através dele temos acesso a Deus. O pecado criou uma barreira intransponível entre a humanidade e um Deus santo. Mas Jesus, através de sua morte sacrificial na cruz, removeu essa barreira, abrindo um novo e vivo caminho. Hebreus 10, 19 e 20. Ele é a verdade, porque nele reside toda a revelação de Deus. Em um mundo de relativismo e incertezas, Jesus é a verdade absoluta, a personificação da palavra de Deus. João 1,14. Seus ensinamentos são a verdade, e sua vida é o exemplo perfeito de como a verdade deve ser vivida. Ele é a vida, porque nele está a vida eterna. O pecado trouxe a morte espiritual e física, mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. João 10, 10. Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. João 11, 25. A aplicação prática deste ensinamento para a vida cristã é de suma importância. Primeiramente, nos convida a uma fé exclusiva em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. Não há outro nome debaixo do céu
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Isso implica em reconhecer nossa necessidade de salvação, nos arrependermos de nossos pecados e entregar nossa vida a Ele, confiando plenamente em sua obra redentora na cruz. Em segundo lugar, este ensinamento nos desafia a viver em conformidade com a verdade que é Jesus. Isso significa que nossos pensamentos, palavras e ações devem ser guiados pelos seus ensinamentos e pelo seu exemplo. Viver a verdade implica em honestidade, integridade e transparência em todas as áreas de nossa vida, buscando sempre a retidão e a justiça. Em terceiro lugar, a vida que Jesus oferece é uma vida de propósito e significado. Não é apenas uma existência biológica, mas uma vida espiritual que se manifesta em comunhão com Deus, em serviço ao próximo e na busca pela santidade. É uma vida que transcende as limitações do tempo e se estende à eternidade. Em suma, a declaração de Jesus como o caminho, a verdade e a vida é um convite a uma entrega total e a um relacionamento íntimo com Ele. É a certeza de que, nele, encontramos tudo o que precisamos para viver uma vida plena e para alcançar a salvação eterna. Que possamos a cada dia caminhar em seus passos, viver em sua verdade e desfrutar da plenitude de sua vida em nós. Continuando nossa imersão nos ensinamentos de Jesus Cristo, um dos mais inspiradores e, por vezes, mal compreendidos é a parábola da fé como um grão de mostarda. Em um mundo que frequentemente mede a fé pela sua intensidade ou pela magnitude de suas manifestações externas, Jesus nos revela que o poder da fé não reside em seu tamanho aparente, mas em sua autenticidade e no objeto de sua confiança. Ele nos convida a uma fé simples, mas poderosa, capaz de mover montanhas e de realizar o impossível. Esse ensinamento é encontrado em Mateus, capítulo 17, versículo 20, e em Lucas, capítulo 17, versículo 6. Em Mateus 17, 20, Jesus diz: "Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível." Em Lucas 17, 6, ele afirma: "Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria." O grão de mostarda, embora minúsculo, é conhecido por sua capacidade de crescer e se tornar uma grande árvore, capaz de abrigar as aves do céu. Jesus usa essa imagem para ilustrar que o que importa não é a quantidade de fé, mas a qualidade e a direção dessa fé. Não se trata de ter uma fé gigantesca, mas de ter uma fé genuína, ainda que pequena, que esteja firmemente plantada em Deus e em seu poder ilimitado. A fé que move montanhas não é uma fé em si mesma, mas uma fé no Deus que pode mover montanhas. É a confiança inabalável de que para Deus nada é impossível e que Ele é fiel a cumprir suas promessas. A aplicação prática deste ensinamento para a vida cristã é de profunda encorajadora. Primeiramente, nos liberta da pressão de ter que produzir uma fé grande ou impressionante. Muitas vezes, nos sentimos inadequados ou desanimados porque nossa fé parece pequena diante dos desafios da vida. Jesus nos assegura que mesmo uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para que o poder de Deus se manifeste. O foco não está em nós, mas nele. Isso nos convida a cultivar uma fé simples e dependente, que confia na grandeza de Deus e não em nossa própria capacidade. Em segundo lugar, este ensinamento nos desafia a direcionar nossa fé para o lugar certo, em Deus. Não é a fé em si que opera milagres, mas o Deus em que cremos. Quando nossa fé está firmada em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé,
Hebreus 12, 2, somos capacitados a enfrentar qualquer obstáculo e a superar qualquer adversidade. É a fé que nos conecta ao poder ilimitado de Deus, permitindo que Ele opere através de nós. Em terceiro lugar, a fé como um grão de mostarda nos impulsiona a agir. A fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Não basta apenas crer, é preciso agir de acordo com essa crença. Quando cremos que Deus pode mover montanhas, somos chamados a dar o primeiro passo, a orar com ousadia, a perseverar na adversidade, a proclamar a sua palavra com confiança. É a fé que nos capacita a sair da nossa zona de conforto e experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas, movendo montanhas e realizando o impossível para a glória do seu nome. Em nossa contínua exploração dos ensinamentos de Jesus Cristo, um dos mais amplamente conhecidos e transformadores é a busca pelo reino de Deus e seus valores. Este não é um reino terreno ou político, mas uma realidade espiritual que permeia todas as esferas da existência, convidando a uma reorientação radical de nossas prioridades e de nossa visão de mundo. Jesus iniciou seu ministério proclamando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:7. E ao longo de seus ensinamentos, ele revelou a natureza e os princípios deste reino, que é governado por Deus e habitado por aqueles que se submetem à sua soberania. O reino de Deus não é uma estrutura visível ou uma organização religiosa, mas a condição interior da pessoa que aceita o governo de Deus sobre sua vida. Ele se estabelece quando há o reconhecimento de nossa pecaminosidade e da total dependência da graça de Deus. Jesus descreveu as características deste reino por meio de parábolas, enfatizando que é um reino de justiça, amor, humildade e serviço. Ele ensinou que no reino de Deus, os últimos serão os primeiros, os humildes serão exaltados e os que servem serão os maiores. A chegada do reino de Deus está associada ao início do relacionamento pessoal com Deus. E isso está ligado à vinda de Jesus Cristo ao mundo e à sua obra através do Espírito Santo. Aqueles que entrarão e verão o reino eterno do Senhor são aqueles que vivem em conformidade com os princípios bíblicos de Deus. Não significa observar um conjunto de regras ou práticas religiosas, mas estar sujeito ao Filho amado, Jesus, como afirma Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A aplicação prática deste ensinamento para a vida cristã é de suma importância. Primeiramente, nos convida a uma busca incessante pelo reino de Deus acima de todas as outras coisas. Jesus nos exorta: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Isso implica em priorizar a vontade de Deus em todas as nossas decisões, em viver uma vida de retidão e em buscar a justiça em todas as nossas interações. Quando o reino de Deus é a nossa prioridade, nossas preocupações com as coisas materiais e as ansiedades da vida perdem sua força, pois confiamos que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Em segundo lugar, viver os valores do reino de Deus significa manifestar o caráter de Cristo em nosso dia a dia. Isso se traduz em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, em perdoar aqueles que nos ofendem, em servir com humildade, em buscar a pureza de coração e em viver uma vida de santidade. É um chamado a ser luz e sal neste mundo, impactando a sociedade com os princípios do reino e apontando para a realidade de um Deus que governa com amor e justiça. Em terceiro lugar, a busca pelo reino de Deus nos convida a uma perspectiva eterna. Os ensinamentos de Jesus sobre o reino nos lembram que esta vida terrena é passageira e que nosso verdadeiro lar está nos céus. Isso nos motiva a acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem,
e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Mateus 6, 19, 21. É uma vida vivida com um propósito maior, com a esperança da vida eterna e da plena manifestação do reino de Deus, que possamos, a cada dia, buscar e viver os valores do reino de Deus, permitindo que Ele reine em nossos corações e em todas as áreas de nossa vida, para a glória de Seu nome e para a transformação do mundo ao nosso redor. Em nossa contínua exploração dos ensinamentos de Jesus Cristo, um tema de profunda relevância e que permeia grande parte de suas pregações é a sua segunda vinda e os sinais que a precederão. Jesus não apenas falou sobre o reino de Deus e a vida presente, mas também sobre o futuro, alertando seus seguidores a estarem vigilantes e a viverem uma vida de fé e retidão, aguardando com esperança o seu retorno glorioso. Em um mundo que muitas vezes se esquece da eternidade e se prende apenas ao presente, as palavras de Jesus sobre o fim dos tempos nos convidam a uma perspectiva escatológica que molda nossa fé e nossa conduta. Os ensinamentos de Jesus sobre este assunto estão amplamente registrados nos evangelhos, especialmente no que é conhecido como o Sermão Profético, encontrado em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Jesus descreveu vários sinais que indicariam a proximidade do fim dos tempos e de sua vinda. Em Mateus 24, 3-8, ele adverte: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Estes sinais, que Jesus chamou de princípio das dores, são como as dores de parto, que se intensificam à medida que o nascimento se aproxima. Eles incluem o surgimento de falsos cristos e falsos profetas, guerras e conflitos entre nações, fomes, pestes e terremotos. Embora estes eventos tenham ocorrido ao longo da história, Jesus nos alerta que eles se intensificarão e se tornarão mais frequentes à medida que sua vinda se aproxima. Além disso, Jesus falou da perseguição aos seus seguidores, do aumento da iniquidade e do esfriamento do amor de muitos. Mateus 24, 9, 12. No entanto, ele também prometeu que aquele que perseverar até o fim será salvo e que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Mateus 24, 14. Jesus também descreveu sua segunda vinda de forma gloriosa e visível. Em Mateus 24, 29, 31, ele diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, que ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Esta descrição aponta para um evento cósmico e inconfundível, onde Jesus retornará em glória para buscar os seus escolhidos e estabelecer plenamente o seu reino. A promessa de sua volta é a esperança que sustenta a fé dos crentes em meio às tribulações e incertezas deste mundo. A aplicação prática deste ensinamento para a vida cristã é de suma importância. Primeiramente, nos convida a uma vigilância e sobriedade. Jesus nos exorta a estar preparados, pois não sabemos o dia nem a hora de sua vinda. Mateus 24, 36. Isso implica em viver uma vida de santidade, em constante comunhão com Deus e estar sempre pronto para o encontro com o Senhor. Em segundo lugar, este ensinamento nos motiva a perseverar na fé e no serviço. Em meio às dificuldades e perseguições, a promessa da volta de Jesus nos dá força e encorajamento para continuar firmes em nosso propósito.
Sabemos que nosso trabalho no Senhor não é vão e que há uma recompensa eterna para aqueles que lhe são fiéis. Em terceiro lugar, a expectativa da volta de Jesus nos impulsiona a compartilhar o Evangelho com urgência. Se o fim está próximo e se o Evangelho deve ser pregado a todas as nações antes que o fim venha, então temos uma responsabilidade missionária urgente. Cada alma alcançada é um tesouro para o reino de Deus. Em suma, os ensinamentos de Jesus sobre sua segunda vinda e os sinais dos tempos não são para nos amedrontar, mas para nos alertar, nos motivar e nos dar esperança. Que possamos a cada dia viver com a consciência da eternidade, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aguardando com alegria o glorioso dia de sua volta. Continuando nossa profunda imersão nos ensinamentos de Jesus Cristo, uma das parábolas mais conhecidas e didáticas é a do semeador, registrada em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 23, Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 20 e Lucas 8, de 4 a 15. Esta parábola não apenas ilustra a forma como a palavra de Deus é recebida, mas também a importância crucial de ouvir e compreender esta verdade para que ela produza frutos em nossas vidas. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações e distrações, a capacidade de ouvir e reter a verdade divina torna-se um desafio e, ao mesmo tempo, uma necessidade premente. Na parábola, Jesus descreve um semeador que saiu a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho e as aves as comeram. Outras caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As plantas brotaram rapidamente, mas, por não terem raiz profunda, murcharam sobre o sol. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Finalmente, algumas sementes caíram em boa terra e produziram uma farta colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Jesus, então, explicou o significado da parábola aos seus discípulos. A semente é a palavra de Deus. O solo representa o coração das pessoas que ouvem a palavra. A semente que cai à beira do caminho representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem, e o maligno vem e a rouba dos seus corações. A semente em lugares pedregosos são aqueles que ouvem a palavra com alegria, mas não têm raiz profunda. Quando vêm as tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo desistem. A semente entre espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E, finalmente, a semente em boa terra representa aqueles que ouvem a palavra, compreendem, a retêm em um coração honesto e bom e produzem frutos. Este ensinamento é um convite à autoavaliação e à reflexão sobre a condição de nosso próprio coração. Jesus nos mostra que a responsabilidade pela frutificação da palavra não está apenas no semeador ou na semente, mas na receptividade do solo. A palavra de Deus é poderosa e viva, mas sua eficácia em nossas vidas depende de como a recebemos e a cultivamos. A parábola destaca a importância de um coração preparado, livre de distrações, preocupações e resistências para que a semente da palavra possa lançar raízes profundas e produzir uma colheita abundante. Ela também nos alerta para os obstáculos que podem impedir a frutificação da palavra, a falta de compreensão, a superficialidade da fé diante das adversidades e a sedução das coisas deste mundo. A aplicação prática deste ensinamento para a vida cristã é multifacetada. Primeiramente, nos desafia a ser ouvintes atentos e diligentes da palavra de Deus. Não basta apenas ouvir, é preciso buscar compreender o que Deus está nos dizendo através de sua palavra. Isso implica em dedicar tempo à leitura e ao estudo da Bíblia, em meditar em seus ensinamentos e em buscar a iluminação do Espírito Santo para que a palavra se torne viva e relevante em nosso coração.
Em segundo lugar, a parábola nos exorta a cultivar um coração boa terra. Isso significa remover as pedras da incredulidade e da superficialidade e arrancar os espinhos das preocupações mundanas e da sedução das riquezas. É um processo contínuo de arrependimento, de entrega e de submissão à vontade de Deus. Um coração boa terra é um coração humilde, aberto e disposto a obedecer à palavra, mesmo quando ela nos desafia ou nos confronta. Em terceiro lugar, este ensinamento nos motiva a perseverar na fé, mesmo diante das tribulações e perseguições. A vida cristã não é isenta de desafios, mas a promessa é para aqueles que permanecem firmes na palavra, que não desistem diante das dificuldades, mas que confiam que Deus está no controle e que Ele nos capacitará a produzir frutos. Em suma, a parábola do semeador é um lembrete poderoso de que a palavra de Deus é a semente da vida eterna e que a forma como a recebemos determina a colheita que produziremos. Que possamos, a cada dia, preparar nossos corações para receber essa semente preciosa, para que ela possa lançar raízes profundas, crescer e produzir frutos abundantes para a glória de Deus. Em nossa contínua exploração dos ensinamentos de Jesus Cristo, chegamos ao que ele mesmo considerou o maior e mais importante de todos os mandamentos: o amor. Este não é um amor superficial ou sentimental, mas um amor profundo e transformador, que abrange tanto a Deus quanto ao nosso próximo. Em um mundo que muitas vezes se fragmenta por divisões e egoísmos, a mensagem de Jesus sobre o amor é a cola que une, a força que cura e a luz que guia. Este ensinamento é central em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40 e em Marcos capítulo 12, versículos 28 a 31. Em Mateus 22, 34 a 40, um fariseu, mestre da lei, perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esta resposta de Jesus é a síntese de toda a lei e dos profetas. Não se trata de uma lista exaustiva de regras, mas de um princípio fundamental que engloba toda a vontade de Deus para a humanidade. O amor a Deus deve ser total, abrangendo todo o nosso ser, coração, emoções e afeições, alma, vida e ser interior e pensamento, intelecto e mente. É um amor que não admite rival, que coloca Deus acima de tudo e de todos. E inseparavelmente ligado a este está o amor ao próximo, que deve ser na mesma medida em que amamos a nós mesmos. Jesus nos ensina que não podemos amar a Deus verdadeiramente se não amarmos o nosso próximo, pois o amor a Deus se manifesta no amor a que Ele criou e ama. A aplicação prática deste ensinamento para a vida cristã é a base para uma vida de retidão e serviço. Primeiramente, o amor a Deus se manifesta em obediência. João, em sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 3, afirma: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amar a Deus significa buscar sua vontade, viver em conformidade com seus preceitos e glorificá-lo em tudo o que fazemos. Isso implica em dedicar tempo à oração, à leitura da palavra, à adoração e à comunhão com Ele. Em segundo lugar, o amor ao próximo se manifesta em ações concretas de bondade, compaixão e serviço. Não é apenas um sentimento,
mas uma atitude que nos impulsiona a cuidar do bem-estar dos outros, a estender a mão aos necessitados, a perdoar aqueles que nos ofendem e a buscar a reconciliação. Jesus nos deu o exemplo supremo desse amor ao dar sua vida por nós na cruz, mesmo quando éramos pecadores. Romanos 5:8. Ele nos chamou a amar uns aos outros como Ele nos amou, um amor sacrificial e incondicional que busca o bem do outro acima do nosso próprio. Em terceiro lugar, este ensinamento nos desafia a uma autoavaliação constante de nossas motivações. Nossas ações são motivadas pelo amor a Deus e ao próximo ou por interesses egoístas e busca por reconhecimento. O amor verdadeiro não busca seus próprios interesses, não se envaidece, não se irrita facilmente, não guarda rancor. 1 Coríntios 13, 4-7 é um amor que edifica, que une e que transforma. Em suma, o maior mandamento de Jesus é o cerne da fé cristã. É um convite a uma vida de amor radical que se manifesta em um relacionamento profundo com Deus e em um serviço abnegado ao próximo. Que possamos, a cada dia, buscar viver este mandamento, permitindo que o amor de Cristo flua através de nós, transformando nossos corações e impactando o mundo ao nosso redor para a glória de Deus. Em nossa contínua exploração dos ensinamentos de Jesus Cristo, um princípio que se destaca por sua simplicidade e profundidade e que serve como um guia moral universal é a chamada regra de ouro. Este ensinamento encapsula a ética cristã e oferece uma bússola clara para nossas interações com o próximo. Em um mundo onde as relações humanas são frequentemente marcadas por conflitos, desconfiança e egoísmo, a regra de ouro de Jesus propõe um caminho de reciprocidade, empatia e amor que pode transformar radicalmente a sociedade. Este princípio é encontrado em Mateus, capítulo 7, versículo 12, e em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Em Mateus 7:12, Jesus declara: "Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas." Em Lucas 6:31, a formulação é semelhante: "Como quereis que os homens façam a vocês, assim fazei-lhes vós também." A beleza desse ensinamento reside em sua universalidade e em sua aplicabilidade prática. Não é uma regra complexa ou um mandamento difícil de entender, mas um princípio intuitivo que ressoa com a consciência humana. Jesus nos convida a inverter a perspectiva. Em vez de esperar que os outros nos tratem bem, somos nós que devemos tomar a iniciativa de tratar os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. A aplicação prática da regra de ouro para a vida cristã é imensa e abrange todas as áreas de nossa existência. Primeiramente, nos desafia a uma atitude proativa de bondade e serviço. Em vez de reagir às ações dos outros, somos chamados a tomar a iniciativa de fazer o bem, de estender a mão, de perdoar e de amar. Isso se manifesta em pequenas ações do dia a dia, como ser gentil com um estranho, oferecer ajuda a um colega de trabalho, ouvir com atenção um amigo em dificuldade, ou mesmo evitar fofocas e críticas destrutivas. Em segundo lugar, a regra de ouro nos convida a uma profunda reflexão sobre nossas próprias motivações e desejos. Se queremos ser tratados com respeito, devemos respeitar os outros. Se queremos ser perdoados, devemos perdoar. Se queremos ser amados, devemos amar. Este princípio nos leva a uma autoavaliação constante, garantindo que nossas ações estejam alinhadas com nossos próprios anseios e com a vontade de Deus. Em terceiro lugar, este ensinamento é um poderoso instrumento para a construção de relacionamentos saudáveis e para a promoção da paz e da harmonia na sociedade. Quando cada indivíduo se esforça para aplicar a regra de ouro em suas interações,
O resultado é uma comunidade mais justa, compassiva e amorosa. É a base para a resolução de conflitos, para a construção de pontes e para a superação de divisões. Em suma, a regra de ouro de Jesus é um convite a uma vida de amor prático, que se manifesta em ações concretas de bondade e em uma atitude de reciprocidade. Que possamos, a cada dia, viver este princípio, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, e assim manifestar o caráter de Cristo e transformar o mundo ao nosso redor. Em nossa contínua exploração dos ensinamentos de Jesus Cristo, um valor que ele consistentemente exaltou e exemplificou é a humildade. Em uma sociedade que frequentemente valoriza a autossuficiência, a proeminência e a busca por status, Jesus inverte esta lógica, ensinando que a verdadeira grandeza e o acesso ao reino de Deus são encontrados na humildade de coração. Este ensinamento é fundamental para a formação do caráter cristão e para a vivência de um relacionamento autêntico com Deus e com o próximo. Em Mateus capítulo 18, versículos 1 a 4, Jesus aborda esta questão de forma direta. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Quem é o maior no reino dos céus?" Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: "Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus." Este ensinamento é uma repreensão direta à mentalidade de grandeza e hierarquia que permeava até mesmo os discípulos. Jesus usa a imagem de uma criança para ilustrar a humildade necessária para entrar e ser grande no reino de Deus. Uma criança, na sua essência, é dependente, confiante e despretensiosa. Ela não se preocupa com status ou poder, mas vive em simplicidade e abertura. A humildade, neste contexto, não é fraqueza ou baixa autoestima, mas o reconhecimento de nossa total dependência de Deus e a disposição de nos submeter à sua vontade. Jesus mesmo foi o maior exemplo de humildade. Sendo Deus, ele não se apegou à sua divindade, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 7, 8. A aplicação prática deste ensinamento para a vida cristã é vasta e transformadora. Primeiramente, nos convida a uma constante autoavaliação de nossas motivações. Buscamos a glória de Deus ou a nossa própria? Desejamos ser reconhecidos pelos homens ou agradar a Deus em secreto? A humildade nos liberta da necessidade de aprovação externa e nos permite servir com o coração puro e desinteressado. Em segundo lugar, a humildade nos capacita a servir ao próximo com genuíno amor e compaixão. Quando nos consideramos menores, estamos mais dispostos a estender a mão, a ouvir, a perdoar e a edificar. A soberba, por outro lado, gera divisões, contendas e isolamento. Tiago, capítulo 4, versículo 6 afirma: "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes." A humildade, portanto, é a porta de entrada para a graça de Deus em nossas vidas. Em terceiro lugar, a humildade nos permite aprender e crescer espiritualmente. Aqueles que se consideram sábios em seus próprios olhos são frequentemente fechados ao novo conhecimento e à correção. Os humildes, por outro lado, estão sempre dispostos a aprender, a reconhecer seus erros e a buscar a sabedoria divina. Jesus disse: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Mateus 11, 29. A humildade nos leva a um descanso interior, a uma paz que transcende as pressões do ego e da busca incessante por reconhecimento.
que possamos, a cada dia, buscar a humildade de Cristo, esvaziando-nos de nós mesmos para que Ele possa reinar em nossos corações e nos usar para a glória de Seu nome. Em nossa contínua exploração dos ensinamentos de Jesus Cristo, um tema de grande relevância para a vida prática do cristão é a mordomia e a responsabilidade com os recursos que Deus nos confia. Jesus abordou esse assunto de forma clara e didática através da parábola dos talentos, registrada em Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. Esta parábola não apenas nos ensina sobre a importância de sermos fiéis na administração do que Deus nos dá, mas também sobre as consequências de nossa diligência ou negligência. Na parábola, um homem, ao viajar para um país distante, chamou seus servos e os confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. O que recebeu 5 talentos imediatamente negociou com eles e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 talento foi e cavou na terra, escondendo o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Os que haviam recebido 5 e 2 talentos apresentaram o dobro do que lhes foi confiado. E o Senhor os elogiou, dizendo: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. No entanto, o que recebeu 1 talento apresentou apenas o que lhe foi dado, justificando-se com medo e acusando o Senhor de ser rigoroso. O Senhor então o repreendeu severamente, chamando-o de servo mau e negligente, e ordenou que o talento fosse tirado dele e dado ao que tinha 10, pois a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Esta parábola é uma poderosa ilustração da responsabilidade que temos como mordomos dos dons, talentos, recursos e oportunidades que Deus nos concede. Os talentos, na parábola, não se referem apenas a dinheiro, mas a tudo que nos é confiado: tempo, habilidades, recursos financeiros, relacionamentos, influência e até mesmo a própria vida. Jesus nos ensina que Deus espera que usemos o que Ele nos dá de forma produtiva, não para o nosso próprio benefício egoísta, mas para a expansão do seu reino e para a glória do seu nome. A parábola também revela que Deus conhece a capacidade de cada um de nós e nos confia de acordo com ela, mas espera que sejamos fiéis com o que nos é dado, por menor que seja. A negligência e a inatividade são condenadas, enquanto a diligência e a produtividade são recompensadas. Continuando nossa jornada pelos ensinamentos de Jesus Cristo, um tema de suma importância para a vida cristã é a busca pela pureza de coração. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza a aparência e o exterior, Jesus nos convida a olhar para o interior, para a fonte de nossos pensamentos, palavras e ações. Ele nos ensinou que a verdadeira pureza não é uma questão de rituais externos ou de conformidade com tradições humanas, mas de uma transformação interna que afeta todo o nosso ser. Em Mateus capítulo 15, versículos de 10 a 20, Jesus adverte: Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto sim, torna o homem impuro. E explicando mais adiante, ele diz: Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Este ensinamento é revolucionário, pois desloca o foco da religiosidade externa para a condição do coração.
Jesus nos mostra que a verdadeira pureza não é uma questão de rituais externos ou de conformidade com tradições humanas, mas de uma transformação interna que afeta todo o nosso ser. A pureza de coração, portanto, é ter um coração reto diante de Deus, livre de malícia, engano e hipocrisia. É ter uma consciência limpa e um desejo sincero de agradar a Deus em todas as áreas da vida. As bem-aventuranças, registradas em Mateus, capítulo 5, versículo 8, reforçam esta verdade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus neste contexto não se refere apenas a uma visão literal no futuro, mas a uma experiência presente de comunhão íntima e de discernimento espiritual. Aqueles que buscam a pureza de coração são capazes de perceber a presença de Deus em suas vidas, de compreender sua vontade e de viver em alinhamento com seus propósitos. A aplicação prática da busca pela pureza de coração envolve um processo contínuo de autoexame, arrependimento e renovação pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Primeiramente, é fundamental reconhecer que, por natureza, nossos corações são inclinados ao pecado. Como diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Portanto, a pureza de coração não é algo que alcançamos por nossos próprios esforços, mas é um dom de Deus que se manifesta à medida que nos submetemos a Ele. Isso implica em pedir a Deus que nos revele as áreas de impureza em nossos corações e que nos capacite a abandoná-las. Em segundo lugar, a pureza de coração é cultivada através da Palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 9 pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A leitura, meditação e aplicação dos princípios bíblicos em nossa vida diária são essenciais para a purificação de nossos pensamentos e desejos. A palavra de Deus é como um espelho que nos revela quem somos e como devemos ser, e como uma espada que nos capacita a lutar contra as inclinações pecaminosas. Em terceiro lugar, a pureza de coração é um trabalho do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, João capítulo 16, versículo 8, e quem nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. À medida que nos rendemos ao Espírito Santo, Ele nos transforma de dentro para fora, moldando nosso caráter à imagem de Cristo. Isso se manifesta em pensamentos, palavras e ações que refletem a bondade, a verdade e o amor de Deus. A pureza de coração nos leva a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Ela nos capacita a discernir o bem do mal, a resistir às tentações e a viver uma vida de integridade. Em última análise, a busca pela pureza de coração é um convite a uma vida de santidade, separada para Deus e dedicada aos seus propósitos. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, purificar nossos corações, para que possamos ver a Deus e experimentar a plenitude de Sua presença em nossas vidas. Adentrando ainda mais nos ensinamentos de Jesus, descobrimos que a verdadeira felicidade não reside nas possessões materiais, nos prazeres efêmeros ou no reconhecimento humano, mas sim em viver de acordo com os princípios que Ele nos legou. Em um mundo que incessantemente busca a felicidade em fontes externas e passageiras, Jesus nos apresenta um caminho contracultural, um padrão de vida que à primeira vista pode parecer paradoxal, mas que na verdade conduz à plenitude e à alegria duradouras. Este conceito é magnificamente expresso nas Bem-aventuranças, um dos trechos mais impactantes do Sermão da Montanha, registrado em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Ali Jesus proclama: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. As bem-aventuranças subvertem a lógica humana. Jesus não abençoa os ricos, os poderosos ou os que vivem sem problemas, mas aqueles que, aos olhos do mundo, poderiam ser considerados desfavorecidos ou sofredores. Ele nos ensina que a verdadeira bem-aventurança está em reconhecer nossa dependência de Deus, ou seja, os pobres de espírito, em lamentar o pecado e a injustiça, os que choram, em cultivar a humildade e a paciência, os mansos, em desejar ardentemente a retidão, os que têm fome e sede de justiça, em praticar a misericórdia, os misericordiosos, em buscar a pureza interior, os limpos de coração, em promover a harmonia, os pacificadores e em perseverar na fé, mesmo diante da adversidade e perseguição. Esta é a felicidade que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. É uma felicidade que não depende das circunstâncias externas, mas de uma condição interior de alinhamento com a vontade de Deus e de um relacionamento profundo com Ele. A aplicação prática deste ensinamento é um convite a uma vida de contracultura, onde os valores do reino de Deus prevalecem sobre os valores do mundo. Primeiramente, nos desafia a redefinir o que significa ser feliz. Em vez de buscar a felicidade na acumulação de bens ou na busca incessante por prazeres, somos chamados a encontrar alegria na simplicidade, na generosidade, na justiça e no serviço. Isso implica em uma mudança de mentalidade, onde a gratidão pelo que temos supera a insatisfação pelo que não temos, e onde a alegria de dar é maior do que a alegria de receber. Em segundo lugar, as bem-aventuranças nos encorajam a abraçar as dificuldades e perseguições por causa da justiça. Jesus não prometeu uma vida sem problemas para seus seguidores, mas prometeu sua presença e uma recompensa eterna para aqueles que perseveram. A perseguição, neste contexto, não é um sinal de fracasso, mas de fidelidade a Cristo. É um relembrete de que não pertencemos a este mundo, mas ao reino de Deus. E, em terceiro lugar, este ensinamento nos impulsiona a ser agentes de transformação no mundo. Aqueles que são sal da terra e luz do mundo são aqueles que vivem as bem-aventuranças, que praticam a justiça, a misericórdia e a paz, e que, por meio de suas vidas, apontam para a realidade do reino de Deus. A verdadeira felicidade, portanto, é encontrada não em buscar a si mesmo, mas em perder-se por amor a Cristo e ao próximo. Pois é neste ato de entrega que a vida ganha seu verdadeiro significado e propósito. Prosseguindo em nossa análise dos ensinamentos de Jesus Cristo, um dos pilares mais desafiadores e transformadores é o conceito de discipulado, que se manifesta no amor e no serviço ao próximo. Em uma cultura que frequentemente exalta a individualidade, a autossuficiência e a busca por poder e reconhecimento, Jesus apresenta um modelo radicalmente diferente.
o de um líder que veio para servir e não para ser servido. Esta verdade é central para a compreensão do que significa ser um seguidor de Cristo. Em Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28, Jesus declara: "Sabeis que os governadores dos gentios dominam sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos." Este ensinamento é uma inversão completa dos valores mundanos. A grandeza no reino de Deus não é medida pelo poder ou pela posição, mas pela humildade e pelo serviço. Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não hesitou em assumir a forma de servo. O exemplo mais marcante de seu serviço humilde é o lava-pés, registrado em João, capítulo 13, versículos de 1 a 17. Antes da última ceia, Jesus, sabendo que viera de Deus e para Deus voltaria, levantou-se da mesa, tirou sua capa, pegou uma toalha e uma bacia com água e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha. Este ato, que era tarefa dos servos mais humildes, chocou os discípulos, especialmente Pedro. Mas Jesus explicou: "Se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também." A aplicação prática deste ensinamento é vasta e abrange todas as áreas da vida do cristão. Primeiramente, nos desafia a uma atitude de humildade. Reconhecer que não somos melhores do que ninguém e que nosso propósito é servir e não ser servido. É o ponto de partida para um discipulado autêntico. Isso se manifesta em ações simples do dia a dia, como ajudar um vizinho, oferecer uma palavra de encorajamento, dedicar tempo a quem precisa ou mesmo realizar tarefas que consideramos abaixo de nós. Em segundo lugar, o serviço cristão é motivado pelo amor. Jesus nos deu o novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13, 34. O amor sacrificial de Cristo por nós deve ser o modelo e a inspiração para o nosso amor e serviço ao próximo. Não servimos por obrigação ou para obter reconhecimento, mas por um amor genuíno que nos impulsiona a colocar as necessidades dos outros acima das nossas próprias. Este amor se expressa em compaixão pelos necessitados, em solidariedade com os marginalizados e em uma disposição de estender a mão a todos, sem distinção. Em terceiro lugar, ser discípulo de Jesus implica em um compromisso ativo com a transformação do mundo ao nosso redor. Não podemos nos isolar em nossa fé, mas somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, impactando a sociedade com os valores do reino de Deus. Isso significa servir na nossa família, em nossa igreja, em nosso trabalho e em nossa comunidade, buscando o bem-estar de todos e promovendo a justiça e a paz. O serviço não é apenas para os grandes líderes ou para aqueles com dons especiais, mas para cada crente, em sua esfera de influência. Cada ato de serviço, por menor que seja, quando feito com amor e para a glória de Deus, contribui para a expansão do seu reino. Que possamos, portanto,
abraçar o chamado ao discipulado, seguindo o exemplo de Jesus, que veio para servir, e que através de nossas vidas de amor e serviço, possamos manifestar a glória de Deus e atrair outros para o seu reino.